Boa noite. Estamos hoje, no dia 25 de julho, domingo, e eu estou colocando a data porque eu queria, primeiro de tudo, antes de iniciar a parte 2 dessa série, né, de duas apresentações sobre o fator G-2, tanto do elétron quanto do muon, eu queria lembrar que ontem, dia 24 de julho, sábado, nós tivemos a notícia da morte do professor Steven Weinberg. O professor Weinberg foi, e é ainda, e será sempre, um dos grandes nomes da teoria quântica de campos. É o nome que vai ser eternamente lembrado por todas as suas contribuições, desde que ele começou a atuar, vamos dizer, independentemente em física, após o seu doutorado, em 1957. Então, o professor Weinberg, não só pelas suas contribuições de pesquisa, mas também pelas suas orientações, pela sua obra, pelos seus belíssimos livros, ele vai ser sempre lembrado, e também foi um prêmio Nobel, né, de 1979, pelo seu belo trabalho de 1967 sobre uma teoria para os leptons, um dos 3 trabalhos fundamentais para a constituição da teoria eletrofrágil. Então, nós vamos estar celebrando, né, a passagem desse grande professor, e eu já comecei a preparar ontem mesmo, no sábado, uma palestra que nós vamos lançar pelo Professor Global, não dando a biografia do professor, porque a biografia pode ser encontrada na internet, mas talvez trabalhando a artigografia, ou seja, analisando a obra do professor e o seu impacto, né, para a comunidade da teoria quântica de campos, para a física de partículas, desde a década de 50 até recentemente. Então, eu estou só anunciando que a passagem do professor Weinberg deve ser sempre lembrada, e nós aqui, tanto no Diraquistão quanto do Professor Global, vamos estar fazendo, né, essa justíssima homenagem a esse professor, que nos deixa, mas que estará sempre presente, porque ele se foi, mas a obra e o seu legado ficaram. Então, retornando, nós hoje vamos para a parte 2 dessa discussão sobre o impacto desse resultado que foi publicado pelo Fermilab no dia 7 de abril de 2021, recente, né? Sobre a medida mais precisa da razão giromagnética e da anomalia magnética do muon. Então, eu estava só querendo relembrar com isso que o que nós estamos também celebrando com essa discussão, né, da razão giromagnética G-2 do muon, é os 100 anos de estudo de magnetismo do elétron. Porque a razão giromagnética, tanto do elétron quanto do muon, são 2 testes muitíssimo importantes da eletrodinâmica quântica. Então, são aqui 100 anos desse trabalho do Arthur Compton sobre o magnetismo, né, ou o elétron magnético, ou o magnetismo do elétron. E com isso nós estamos querendo chamar a atenção, como nós falamos da outra vez, sobre a importância, né, do processo científico. A ciência gradual, a ciência, estou passando aqui para chegar onde nós iniciaremos hoje, a ciência gradual, a ciência cumulativa, e a ciência é muito paciente, né? A ciência, ela não briga na internet. A ciência, ela briga nos aparelhos, ela briga na teoria. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, né, há 5 anos atrás, em 2016, em fevereiro de 2016, o lançamento da descoberta das ondas de gravidade, das ondas gravitacionais, descoberta essa que aconteceu em 2015, né? Setembro de 2015, mas que foi anunciada em fevereiro de 2016. Tivemos 100 anos também da descoberta dos buracos negros. Então, 100 anos para se ter a descoberta dos buracos negros, 100 anos para se ter a descoberta das ondas de gravidade e 100 anos estudando o magnetismo, tanto do elétron quanto do muon. Então, ainda teremos novidade, porque justamente esse resultado agora, do dia 7 de abril de 2021, ele nos coloca frente, talvez, a um possível atalho, né, para se buscar a nova física além do modelo padrão. Então, só queria relembrar
que a importância, né, da teoria de campos, porque quando nós falamos, né, aqui quando nós falamos aqui da anomalia, da razão giromagnética de uma certa partícula, como nós já havíamos mostrado, só para relembrar muito rapidamente, né, a razão giromagnética, ela aparece aqui na expressão do momento de dipolo magnético, ou seja, do momento do magneton de Bohr de uma dada partícula, que é o magneton de Bohr da partícula, que é H cortado sobre 2 vezes a massa da partícula. Aqui o spin da partícula, na verdade, o spin sem o H cortado, porque o H cortado já foi introduzido aqui. Então, no caso do elétron, em vez do spin ser H cortado sobre 2, é 1/2, porque nós já introduzimos o H cortado aqui. No caso de uma partícula de spin 1, ao invés do W+, do W-, por exemplo, ao invés de ser H cortado, é apenas 1, fator é 1. E aqui a razão giromagnética. E aqui a importância que, na mecânica quântica relativística, essa razão giromagnética sai igual a 2 para partículas que tenham spin não trivial. Então, nós estamos falando de partícula, mecânica quântica. A mecânica quântica está tratando de partícula. Então, esse valor 2 é o valor da mecânica quântica relativística. É um valor, eu coloco aqui esse real, porque ele está se referindo à partícula. Aqui é o elétron, aqui é o muon, aqui é o W+, é o W-, ou qualquer outra partícula carregada que tenha spin não trivial. Agora, as flutuações, os quebrados, né, o 2,001, blá, 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 como nós falamos da outra vez, ele vem da teoria quântica de campos e vem das flutuações dos campos. São processos virtuais. Então, aqui é a virtualidade que está sendo medida no mundo real. Eu acho que isso é uma coisa importante, é um comunicado importante da mecânica quântica, né? Não da mecânica quântica, mas, digamos, da física quântica, da visão quântica de mundo, porque aqui nós não estamos mais falando da partícula. A partícula está aqui, está no 2, é o que a mecânica quântica me dá. Eu estou tratando a partícula quântica. Agora, eu dissocio a partícula e, vamos dizer assim, eu dissolvo a partícula sob a forma de um campo. Então, eu estou falando agora no campo quântico associado a essa partícula. E o campo quântico associado a essa partícula tem as flutuações quânticas. Essas flutuações quânticas, elas correspondem, deixa eu voltar aqui no gráfico, né, como a gente tinha falado, a esses loops aqui. Esse triângulo aqui, esse triângulo aqui com 2 loops, 1 loop, 2 loops, e esse processo aqui de 3 loops, esse loop fechado e esses 2 loops aqui. Então, esses processos aqui, esses loops, são processos virtuais, ou seja, são processos em que o que transita, né, nesses loops, nessas linhas aqui, são as partículas virtuais associadas aos campos. Então, o que eu queria colocar, chamar a atenção, é justamente a importância do campo. Quando a gente sai da partícula e passa para o campo quântico, nós somos capazes de chegar, teoricamente, a esse resultado aqui, a esse delta, ou seja, ao que nós chamamos de anomalia magnética. Então, a anomalia magnética é uma medida no mundo real de processos virtuais, de partículas virtuais associadas aos campos. Está aqui. Então, nós estamos sempre o tempo todo falando dessa grandeza aqui. A razão giromagnética é o desvio do valor 2, quer dizer, aqui é partícula. Então, eu estou retirando toda a contribuição que vem da partícula e estou jogando na anomalia magnética toda a contribuição que vem da virtualidade associada ao campo quântico daquela partícula. E a anomalia magnética, ela carrega um fator que é proporcional ao quadrado da massa da partícula considerada. Então, como nós falamos também da outra vez, por isso que o muon, quanto mais massiva for a partícula em relação ao elétron, mais o seu momento magnético, mais a sua anomalia magnética vamos dizer, é majorada, ela se torna cada vez mais robusta, e aí a gente tem chance de detectar nova física. Então, essa é a contribuição. Só para também relembrar o que nós falamos da outra vez, então vamos partir daqui. Nós tínhamos visto que Freeman Dyson, naquele seu artigo, né, sobre, na verdade, nem artigo, foi o livro, né,
Não, esse artigo, perdão, não é o livro, é o Physical Review de 75 de 1949. As teorias da radiação de Tomonaga, Schwinger e Feynman, que é aquele, na verdade. Ele associa essa série para se calcular a anomalia magnética. Então, ele faz uma expansão em alfa sobre π, onde alfa é a constante de estrutura fina, e esses coeficientes aqui vão estar marcando as contribuições, né? São os coeficientes numéricos associados a essa contribuição. Essa contribuição é no quadrado da carga elétrica, essa aqui é na quarta potência, essa aqui é sexta potência, oitava potência, décima potência. E os C1, C2, C3, C4, C5 são os coeficientes numéricos. Então, nós vamos ver a grande batalha, que é o que eu estou falando, quantas décadas estão sendo necessárias para a gente poder calcular termo a termo essa série. Hoje nós estamos aqui no C5, que é o que há de mais recente. O C1 começou aqui, em 1948, com o trabalho de Schwinger. Então, que é esse trabalho que eu agora, então, vou começar a citar aqui. Então, nós vamos começar, basicamente, a nossa discussão hoje a partir daqui. A anomalia magnética, quer dizer, a medida da virtualidade magnética, ela vem através dessa série. Então, nós estamos falando de 70 anos. Por que 70 anos? Nós saímos de 1948, com Schwinger. Em 1918, nós tivemos o resultado mais recente para o C5, resultado teórico. Então, 70 anos calculando de C1 até T5. Só para ter uma ideia de estimativa, esse alfa sobre π elevado à quinta potência, lembre-se que alfa é 1 dividido por 137. Então, nós estamos falando de 1 sobre π vezes 137 elevado à quinta potência, dá 10 a menos 12. Então, essa contribuição aqui já está na ordem do bilionésimo. Nós estamos falando de 12 casas decimais. Então, é uma medida de altíssima precisão. O primeiro resultado dessa série aqui é o coeficiente C1, igual a 1/2. Opa, calculado por Schwinger em 1948, nesse trabalho aqui eternizado. Physical Review, 73, volume 73, ano 1948, sobre a eletrodinâmica quântica e o momento magnético do elétron, que é justamente o período, o contexto aqui é Tomonaga no Japão, Schwinger e Feynman nos Estados Unidos, os três independentemente, reconstruindo, né, vamos dizer assim, reformulando a eletrodinâmica quântica que havia sido formulada inicialmente por Dirac em 1927 e que vinha sendo trazida ao longo da década de 30 até que em 46 Tomonaga no Japão e depois 47, 48 até 52, 53 os trabalhos também de Tomonaga, Schwinger e Feynman reformulando a eletrodinâmica quântica. E Schwinger, nesse trabalho de 48, já usa esse grande teste da eletrodinâmica quântica e calcula esse C1 igual a 1/2. Então, a primeira anomalia magnética é 1/2 vezes alfa sobre 2π. 1/2 vezes alfa sobre π, ou seja, alfa sobre 2π. Alfa sobre 2π é 0,001 0,00115, ou 16, na verdade, 0,00116. Foi o primeiro resultado aqui. Muito bem. 1957, então passam-se 9 anos. E aqui tem um bastidor que eu não estou colocando. Houve um cálculo precedente da ordem mais alta, do coeficiente C2. Só que os cálculos desse coeficiente C2, publicados antes de 1957, estavam errados. Quem detectou o erro foi esse pesquisador Petermann, que então calcula de forma correta o coeficiente C2. Então, o momento magnético do elétron, a quarta ordem. Por que quarta ordem? Porque esse alfa, ele tem um E2, então fica a quarta potência. Então, quarta ordem na carga fundamental. Esse aqui é sexta ordem, porque alfa é o E2. Então, nós temos aqui
né, o cálculo à quarta ordem. O primeiro cálculo, então, antes de 1957, no início dos anos 50, estava errado, perdurou errado na literatura, e aí Peterman faz a correção e nos traz, Peterman e Sommerfeld também, Sommerfeld em 1957, então esses dois trabalhos aqui, esse aqui, o do Peterman, publicado na Helvética Física Acta, e o do Sommerfeld no Physical Review. A Helvética Física Acta era uma excelente revista, mas ela desaparece no final dos anos 90, ela se funde com outras revistas europeias e nós temos hoje a European Physical Journal, né? Mas a Helvética Física Acta era uma revista muito boa, sobretudo nas décadas de 50, antes até 40, 50, 60, 70, com artigos excelentes sobre teoria quântica de campos. Então, nós estamos vendo o seguinte, então, com o trabalho de Schwinger, né? Esse primeiro termo aqui, 1948, esse aqui, 1957. E o valor é esse aqui, menos 0,328, e aí vai, né? Quer dizer, é um número irracional que vai calculado, né? Até onde a teoria quiser, mas não é até onde o experimento permite. Tá aí. C3, olha aí o lapso de tempo, 48, 57, 95. Por que eu estou colocando isso tudo para o elétron? Por enquanto, perdão, até aqui é importante eu dizer, nós estamos aqui falando do elétron. Claro que essa mesma expressão, ela vale para o muon, só que os coeficientes vão ser diferentes. A carga do muon é a mesma carga do elétron, então o alfa é sempre E2. É ao quadrado, então aqui fica E a quarta, E a sexta, E a oitava e a décima. Então, a carga não muda, mas o que vai mudar são esses coeficientes, porque, como nós já tínhamos relembrado, só para lembrar bem, a anomalia depende da massa da partícula ao quadrado. Então, a identidade vem pelos aspectos ligados também à massa. Muito bem, então estamos falando do elétron. Então, do elétron, 48, 57, agora em 95, Kinoshita, esse grupo aqui é um grupo notável no Japão, o grupo do professor Kinoshita, e depois também na Itália, o grupo do Ettore Remidi, da Universidade Ettore Remidi, né, da Universidade de Bolonha, tem esse cálculo para a ordem alfa 3, ou seja, alfa 3 é a sexta potência. A importância desse resultado é tão grande que ele dá um Physical Review Letters. Não é fácil ter um Physical Review Letters para a teoria quântica de campos, né? Mas a Physical Review Letters abriu as portas para esse resultado aqui do Kinoshita, porque nos traz um novo coeficiente. Então, agora é o coeficiente C3. Então, nós estamos agora, olha, nós estamos 57, passaram-se, então, praticamente 38 anos, né? Nós estamos em 95. Então, 35 anos... Não, desculpa. 57 para 95, Então, 38 anos para se chegar ao coeficiente C3. Então, alfa sobre 3, alfa 3 é 6. Por quê? Porque o volume de cálculo de gráficos de Feynman é muito grande, e aí a gente precisa também do auxílio de computadores. Então, Kinoshita e o grupo do Remidi com Laporta, eles chegam ao alfa 3 em 95 e em 96. Então, está aqui, já é esse resultado aqui, um ponto, e aí continua até onde a teoria quer, mas onde o experimento não permite. O experimento para a uma certa ordem, por causa da incerteza na medida. Então, nós temos aqui mais um resultado. Então, nós estamos agora na década de 90. Nós saímos da década de 50 e pulamos para a década de 90. Quase 40 anos, 38 anos. Então, por que eu estou mostrando isso? A paciência da ciência. Nós estamos falando de um cálculo extremamente preciso, né? Um cálculo assim de altíssima precisão, falando agora de casas decimais jogadas lá para décima, bilionésimo, para o trilionésimo. Então, nós estamos falando aí de cálculos altamente precisos, testes de altíssima precisão da eletrodinâmica quântica via cálculo e via medição experimental da anomalia magnética do elétron. Vamos agora para 2012. Então, nós saímos de 95, 96, passam-se 16 anos, e nós estamos em 2012. Então, de novo, o grupo do Kinoshita, aqui Aoyama, Hayakawa, Kinoshita e Nio, calculam agora a quarta ordem
é a oitava potência e a quinta ordem. Então, só observando aqui, para se calcular o C4, são necessários calcular 891 diagramas de Feynman. E para calcular o C5, são 12.672 diagramas de Feynman. Então, haja computação. Então, realmente, é um trabalho de altíssimo desempenho via cálculos computacionais. Então, isso tudo para a anomalia magnética do elétron. O elétron aqui, em 2012, o trabalho do grupo do Kinoshita, e em 2017, o Laporta, aí, ó, o colaborador do Ettore Remedi, né, o Laporta faz também esse cálculo a 4 loops, né? Então, aqui nós temos os resultados para o C4 e para o C5, publicados em 2012. De novo, um Physical Review Letters aqui do Kinoshita, e depois um Physics Letters B do Laporta. Então, nós chegamos finalmente ao que há de mais recente no cálculo teórico da anomalia magnética do elétron. C1, Schwinger, C2, aqui o Sommerfeld e o Petermann, C3, o Kinoshita e o Laporta com o Remedi, depois C4 e C5, de novo o Laporta e o grupo do Kinoshita. Então, está aqui. Então, o valor teórico mais recente, calculado já em 2018, então aqui nós temos o resultado de 2012, mas eles apuram o resultado teórico melhorando as incertezas. Por quê? Porque esse cálculo depende também da constante de estrutura fina. E a constante de estrutura fina, ela vem sendo cada vez mais tendo seu valor apurado. Então, colocando-se novos valores, né, dos parâmetros que são medidos, né, porque, claro, o cálculo da anomalia magnética depende de vários parâmetros, inclusive, claro, o alfa, que é a constante de estrutura fina. Então, à medida que nós melhoramos a medida do alfa, nós vamos ter novos valores teóricos, né, para esses coeficientes calculados. Então, o Kinoshita, Aoyama e Nio, agora sem o Hayakawa, eles publicam esse Physical Review em 2018, que é o valor revisto e melhorado do momento magnético anômalo do elétron, calculado a 10ª ordem, portanto, C5, portanto, é a 10ª potência na QED. E eles obtêm esse valor aqui para a anomalia magnética. 3, 6, 9, 12, 15 casas decimais. 15 casas decimais significa que nós estamos falando do quadrilionésimo, né? Então, aqui é o milésimo, milionésimo, bilionésimo, trilionésimo, quadrilionésimo, e aqui está a incerteza, 720. Então, olha que medida teórica precisa, né? Agora, o melhor resultado experimental da anomalia magnética do elétron foi medido em 2008 pelo grupo de Harvard. Continua sendo esse, né, o resultado melhor. Esse grupo aqui, Haneke, Fogwell e Gabrielsen. Então, eles têm esse Physical Review Letters de 2008 e esse Physical Review A de 2011. Então, ó, uma nova medida do momento magnético do elétron e da constante de estrutura fina. Eles fazem uma medida experimental muito precisa para a constante de estrutura fina. Ó, o valor experimental que eles encontram é esse aqui, ó, aqui tem um 10 a menos 12, então é 0,001. 159.652.180. Olha o valor teórico. Vai até aqui. Ele começa a diferir aqui, 182 aqui, depois eu vou comparar mais à frente, e aqui 180. Então, essa é a medida mais precisa para a anomalia magnética experimental. E aqui eu vou depois mostrar, eles medem também o valor mais preciso da constante de estrutura fina, que é o alfa. Então, só para lembrar bem aqui, ó, o magnetismo intrínseco do elétron, olhando o cálculo teórico dentro do modelo padrão. Então, a contribuição robusta e gigantesca, ela vem da QED. Ela já começa na terceira casa decimal, é 0,001. Então, aqui começa 1, terceira casa decimal, e aí vem 159.652. Então, esse é o resultado grande da QED, vai na terceira casa decimal. A contribuição que vem, o fato o elétron tem interação fraca. Então, a interação fraca do elétron, que faz com que o elétron, pelas interações fracas, interaja com o W+, interaja com o W-, com o Z0, com o Higgs, em processos virtuais. Então, os processos virtuais
das interações fracas conferem uma correção que vai na 14ª casa decimal. Nós estamos falando de 0,03 vezes 10 a menos 12. Então, significa 0,0003. O 3 já entra aqui na 4ª casa decimal, né? Então, é 0,0003, né? Na décima, então, esse número aqui multiplicado por 10 a 12. Então, é 0,00000. Na 14ª decimal, a gente vai começar a ter esse 3 aqui. Então, olha a diferença. Então, esse aqui é 10 a menos 12, né? Então, esse aqui é esse número gigantesco aqui, que é 1.159.000.000, 1.159.652.180.000.000. Então, esse número aqui é maior do que esse quantas vezes, né? Então, aqui nós estamos falando de trilhão, então 10 a 12, e aqui nós estamos falando de 0,003. Então, a gente tem uma diferença de 14 ordens de grandeza. Então, a contribuição fraca, ela dá uma contribuição lá na 14ª decimal. A contribuição devido aos hadrons, então, nós estamos falando de campos, nós não estamos mais falando do elétron, nós estamos falando do campo quântico do elétron. No modelo padrão, via processos virtuais, o campo quântico do elétron interage com os campos quânticos dos hadrons, né, dos quarks. E aí, nós temos uma correção que vai na 12ª casa decimal. Então, é a correção devido à interação do elétron. O elétron não tem interação forte. O campo, mas agora, por processos virtuais, o campo do elétron, ele, com as suas flutuações, ele consegue flutuar e interagir com o setor das interações fortes de forma virtual. Através, né, voltando-se, sobretudo para os estudantes mais iniciantes, né, voltando para basicamente, esse gráfico aqui, a ordens mais altas. Então, nós temos aqui loops de férmions, loops de quarks. Então, são processos virtuais ligados aos campos quânticos dos quarks. E isso, então, nos fornece esse resultado aqui. Aqui é um outro tipo de cálculo que tem, que é o nome, não é que seja um espalhamento luz pela luz, é light by light, porque a forma desse gráfico, deixa eu colocar aqui de novo, deixa eu voltar aqui para esclarecer, a forma desse gráfico é um fóton aqui e 3 linhas de fóton. Então, nós temos um loop, e nesse loop aqui nós temos 4 linhas de fótons. Então, como 4, é como se fossem 2 fótons mais 2 fótons. Então, esse gráfico aqui é chamado, né, na literatura de luz pela luz. É como se fosse um espalhamento da luz pela luz, light by light. Então, esse tipo de gráfico aqui, ele fornece correção, que está também na 14ª decimal. E aqui são as correções também hadrônicas, né? Na 12ª casa decimal, não de vácuo, não de polarização do vácuo, mas outro tipo de loops hadrônicos através de processos virtuais. Então, dentro do modelo padrão, então, nós temos a contribuição da eletrodinâmica quântica, a contribuição do setor de interações fracas, então aqui é o U1, aqui é o SO2, e aqui, tudo que vem da física de hadrons é o SO3. Então, todo o modelo padrão está contemplado nesses cálculos aqui. Então, essa é a divisão. A dominância, quer dizer, a predominância marcante é dos processos eletrodinâmicos. Depois, os processos hadrônicos e depois os processos de interação meramente fraca. Então, nós temos aqui, né, que a anomalia magnética devido a QED é muito maior do que a anomalia magnética devido às demais contribuições. Então, no final do dia, somando tudo isso, a contribuição final que nós temos hoje para o modelo padrão, devido ao modelo padrão, levando em conta todas as interações do modelo padrão até a ordem a 10ª potência, até a ordem α5, é esse valor aqui, 0.00159.652.182.032, com incerteza 720. Então, esse é o valor experimental, medido pelo grupo de Harvard, aqui, em 2008, e esse é o valor teórico devido ao modelo padrão. A diferença está aqui,
3, 6, 9, 11, está na 12ª decimal. A diferença está no trilionésimo. Então, a diferença entre o valor teórico e o valor experimental é de uma parte em 1 trilhão. Uma parte por trilhão. Então, realmente, é uma medida altamente precisa e que deixa uma janela muito pequenininha para nós observarmos nova física. Então, vamos para o caso do muon, que o muon vai deixar esse valor aqui bem mais liberado, bem mais solto, bem mais flexível, de modo que talvez a gente tenha a chance de detectar nova física. Vamos em frente aqui. Então, agora, terminamos, então, o que nós falamos aqui nessa primeira parte, né, de nosso encontro de hoje, foi o cálculo para o elétron. Então, o cálculo para o elétron inicia-se em 1948 e vai caminhando ao longo das décadas, cálculo teórico, resultado experimental aqui do grupo de Harvard, e nós vamos chegando aqui, né, em 2000, e nos valores teóricos aqui em 2018, né? Então, nós temos há 3 anos atrás, nós praticamente fechamos a série até a 10ª potência na carga fundamental, 10ª potência em E. E aí nós temos essa precisão, né? Essa discrepância entre o valor teórico calculado pelo modelo padrão e o valor experimental medido de uma parte por trilhão. Vamos então agora ao caso do muon. Tudo semelhante. O muon é, vamos dizer assim, é o priminho mais robusto do elétron. 1957 é o primeiro cálculo. Lederman, aqui faz o valor experimental. Aqui, esse grupo aqui, do Leon Lederman, Garwin e Weinreich, eles medem, né, o momento magnético do muon livre, 1957. Lederman, de novo, momento magnético do muon. Então, essa é a medida experimental. São as primeiras medidas do momento magnético do muon. Aqui também, os experimentos, né? Aqui sempre experimentos fazendo medidas com o momento magnético do muon. E o cálculo, então, aqui, deixa eu colocando aqui. Claro, essas medidas aqui vinham sendo calibradas também, comparadas com o cálculo teórico. Então, essas aqui são as medidas, né? Medida precisa, uma nova medida do momento magnético do muon, nós estamos na década de 60, e aqui, esse trabalho aqui de 1979, é um report do CERN, né? Como eles tinham lá o que eles chamavam de anel de acúmulo, né? O anel de estocagem de muons. Eles lançaram os resultados melhores até 1979 do momento magnético anômalo do muon, que é a chamada colaboração muon-G-2. E foi uma colaboração que envolvia tanto o CERN quanto o Brookhaven National Laboratory, o BNL. Então, isso aqui está publicado também em 2006. Aqui, sim, esse trabalho aqui do Eduardo de Rafael, o Miller e o Roberts, ele coloca o muon, quer dizer, o G-2 do muon, tanto o experimento quanto a teoria. Eles fazem um balanço muito grande aqui entre os valores, né, dos momentos magnéticos do muon e do elétron, né? O momento magnético do muon, tanto do ponto de vista teórico quanto experimental. Está nesse artigo aqui, Reports on Progress in Physics, né, de 2007. Então, aqui tem um balanço muito claro entre os resultados teóricos. Eu não estou colocando aqui os resultados teóricos, porque os resultados teóricos, o muon, ele funciona exatamente como o elétron, só que a massa é maior. Então, o que foi importante, né, depois das medidas iniciais do momento dos cálculos teóricos iniciais, da década de 50 e depois da década também de 90, né, do momento magnético anômalo do elétron, é que ele automaticamente serve para o momento magnético anômalo do muon, só mudando os parâmetros, massas, né, a massa do muon e a massa do elétron. E a constante de estrutura fina, claro, é a mesma, porque a carga do elétron é a carga do muon. Então, é sempre o E, a potência é de E. Então, mas o que era importante são os valores, são as medidas experimentais que foram feitas a partir de 57, com esse trabalho seminal aqui do Lederman, Garwin e do Weinreich. Então, está aqui. Então, aqui foram feitas todas as medidas que foram apurando
o momento magnético anômalo do muon, ou seja, a anomalia magnética do muon. E esse trabalho do De Rafael é um trabalho muito bom. Então, se alguém estiver fazendo algum curso de QED ou estiver dando algum curso de eletrodinâmica quântica, ou até mesmo de modelo padrão, claro, esse trabalho aqui é muito explicativo. Ele é sucinto, mas ele organiza muito a área. Então, ele deixa muito clara como a área funcionava entre a década, 50 anos de momento magnético anômalo do mundo, 1957, 2007. Aqui, de novo, nosso colega japonês Kinoshita, que vai agora para o cálculo da QED, a 10ª ordem para a contribuição do muon, do GM2, publicado também no Physical Review Letters, 2012, e esse resultado aqui do Bloom, que é o cálculo da polarização hadrônica do vácuo. Aquele gráfico, né, esse resultado aqui do Bloom, deixa eu voltar aqui só para localizar melhor para quem está assim, iniciante, na verdade é a polarização do vácuo, é esse gráfico aqui, a polarização do gráfico do vácuo por Haddon, é esse tipo de gráfico. Claro que esse gráfico aqui só tem 2 loops, nós estamos agora falando de um gráfico que tenha 5 loops, né? Então, são cálculos muito mais elaborados, né, e cálculos muito mais complexos. Deixa eu voltar aqui. Então, está aqui. Então, esse aqui é o cálculo da polarização do vácuo hadrônica, né? Hadronic Vacuum Polarization. Então, aqui é a contribuição da física hadrônica, quer dizer, dos quarks, da QCD, como os quarks, né, da QCD, quer dizer, essa parte do modelo padrão, contribui para o magnetismo do muon. E aqui, então, Aoyama, de novo, é um colaborador do Kinoshita, né? Nesse Kinoshita et al., está aqui o Aoyama, e aqui no Aoyama também está o Kinoshita. É o momento magnético anômalo do muon no modelo padrão. É esse Physics Reports aqui, bem recente, já no ano da pandemia, né? Na pandemia, ano 1, 2020. Então, aqui ele faz um balanço geral das explicações, tanto do cálculo teórico, como é o que há de mais, vamos dizer assim, mais recente para estudar o momento magnético anômalo do muon. E os resultados estão aqui. Então, como no caso do elétron, 0.001, aí, ó, 165, 8471. Então, aqui, também, então, aqui já é um 10 a menos 10, não é um 10 a menos 12. Então, aqui já tem uma robustez, né? Aqui a gente tem esse número aqui, né? 1 milhão, não, da verdade, aqui é 11 milhões, né? 11 milhões, 658 mil, 471, e aí quebradinhos, né, vezes 10 a menos 10. Então, isso aqui são 11 milhões, então 10 a 7 vezes 10 a menos, aqui 10 a menos 10, 10 a menos 3, tá certo? Então, é 0.001165. No caso do elétron, é 0.001165, isso, 652, né? 0.01652, tá certo? Então, aqui o QED, resultado da QED, então, da ordem de 10 a menos 3. Interação fraca, 10 a menos 9, já 1 bilionésimo. Então, aqui, da ordem de 1 milésimo, 1 bilionésimo. Aqui, 1 décimo de milionésimo, que é a contribuição hadrônica. Então, o modelo padrão está nos dando esse valor aqui. 0.00165, 18, 10, incerteza 43. Aqui é só lembrar da seguinte coisa, né? Em geral, a incerteza maior vem também porque na medida do setor hadrônico. Por quê? O setor hadrônico, a interação nuclear forte a baixas energias, né? E essas medidas aqui não são medidas de altíssimas energias, ela tem uma natureza não perturbativa. E é isso que está dando um pouco mais de incerteza para essas medidas do momento magnético anômalo, tanto do elétron quanto do muon. Então, está aqui o valor conhecido para o modelo padrão. Então, aqui já é uma coisa muito mais simples, né? No caso do elétron, nós vamos até a 11ª casa decimal, batendo teoria com experimento. Aqui a gente a gente consegue ter essa medida aqui até a 3ª, 6ª, 7ª casa decimal.
Então, tá aqui, eu vou colocar aqui as medidas, né? O resultado, então, que eu queria chamar a atenção, de 2021, publicado agora em 7 de abril, quer dizer, esse resultado aqui é o resultado impactante, que saiu recente agora, né, no dia 7 de abril, é o resultado da medida mais precisa da anomalia magnética do muon, né, que é medida com 0,46 partes por milhão. Então, aqui é partes por milhão, não por trilhão, como é no caso do elétron. Então, esse resultado, né, é maior do que a previsão do modelo padrão. Vamos comparar aqui. Então, aqui eu queria então chamar a atenção, quer dizer, estou retomando aqui, que tem as contribuições que vieram tanto do Brookhaven quanto do Fermilab. As medidas no Brookhaven foram feitas entre 1997 e 2006, e no Fermilab entre 2017 e 2020. Combinando esses resultados, né, nós chegamos a esse valor aqui. Quer dizer, o valor do Fermilab é esse aqui, né? E o valor combinado, a média experimental combinada entre as medidas de Brookhaven e do Fermilab, são essas aqui. A anomalia magnética experimental, então, com 0,35 partes por milhão, é esse valor aqui. E o GMI experimental, quer dizer, o AMI, o GMI é 2 vezes 1 mais AMI. Então, calculando a partir do AMI, a gente tira imediatamente o G, que é esse valor aqui. Então, a anomalia... Então, aqui, ó, tudo isso aqui, ó, daqui para cá, é flutuação quântica. Então, aqui é o processo real. Aqui é a partícula quântica. 2 e pronto. Os quebrados, né, quer dizer, toda essa precisão aqui, todas essas casas decimais, são uma medida real de processos virtuais, de partículas virtuais, que correspondem às flutuações quânticas dos campos associados às partículas. Então, o valor experimental está aqui e o valor teórico está aqui. Ó. Então, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até a 7ª casa decimal, teoria e experimento batem. A diferença começa a acontecer na 8ª casa decimal, ou seja, 8ª casa decimal, centésimo de milionésimo. Lá atrás, não. Lá no caso do elétron, a diferença acontecia na 12ª decimal. Portanto, a diferença era trilionésimo. Aqui, a diferença já é na 7ª casa, vai até a 7ª casa, na 8ª. Então, já é centésimo de milionésimo. Então, é uma diferença bem razoável. Centésimo de milionésimo, 10 a menos 8. Trilionésimo, 10 a menos 12. Então, nós temos aqui 4 ordens de grandeza, né? De separação, né? Assim, 4 ordens de grandeza de comparação do caso do elétron com o caso do muon. No caso do elétron, nós temos certeza até a 11ª, e aqui até a 7ª. Então, são justamente, né, esses 10 a 4, essas 4 ordens de grandeza. Por quê? Porque a massa do muon sobre a massa do elétron ao quadrado dá 40.000, que é o que nós tínhamos visto. Quer dizer, tudo do muon deverá ser 40, quer dizer, todo o cálculo do momento magnético anômalo do muon deverá ser 10 a 4 vezes mais robusto do que no caso do elétron. Então, de fato, aqui nós estamos na 7ª casa decimal e lá nós vamos até a 11ª decimal. Então, o que é importante dessa discrepância é que o resultado experimental e o resultado do modelo padrão, eles diferem por 251 partes, mas aqui tem o mais ou menos, eu não coloquei o menos, tá? Esqueci. Então, é mais ou menos 59, 10 a menos 11. Isso com a significância de 4,2 sigma. Então, nós estamos chegando ao 5 sigma. Espera-se que em 2022 as medidas, talvez, já possam ser feitas com uma confiança, né, uma confiabilidade ou uma significância de 5 sigma. Se essa diferença aqui, marcante, entre teoria e experimento, quer dizer, 251 aqui, 10 a menos 2, né? 10 a 2 vezes 10 a menos 11, né? Vai dar 10 a menos 9. Essa diferença que está na faixa do bilionésimo, é nesse valor aqui, que vai nessa discrepância aqui, que a gente vai, se essa discrepância aqui chegar ao nível de confiança ou significância de 5 sigma, nós vamos estar falando de
nova física. Então, a discrepância é bem maior, quer dizer, no caso do elétron, a gente está falando de uma discrepância lá na faixa dos 10 a menos 12. Aqui nós estamos falando de 10 a menos 9. Então, tem lugar para nova física aqui. Então, esse resultado, é que eu estou escrevendo aqui, esse resultado estimula fortemente a busca de novos cenários além do modelo padrão, ou seja, nova física não contemplada pelo modelo padrão. Sobretudo, novas físicas com setores extras de leptons, quer dizer, nós temos vários caminhos, né? Várias possibilidades de modelos além do modelo padrão. E desses modelos, muitos deles têm alguns setores com leptons extras, leptons exóticos, uma série de novos leptons. Às vezes, a própria supersimetria também nos dá novos leptons, inclusive leptons escalares. E aí, esses setores extras de leptons poderão corresponder àquelas flutuações quânticas que vão suprir essa diferença para aproximar do valor experimental. Quer dizer, a anomalia magnética do modelo padrão mais nova física deverá diminuir essa diferença aqui. Então, tem espaço, a expectativa é que haja espaço para nova física. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para esse grande resultado aqui do dia 7 de abril de 2021, porque é a medida atual mais precisa experimental e nos coloca dentro de vamos dizer assim, de um patamar que nos dá a grande expectativa de se chegar a 5 sigma e de se poder, então, buscar nova física para poder dar mais robustez ao valor teórico, aproximar esse valor teórico, que aqui é calculado só com o modelo padrão, do valor experimental. E aí, a expectativa é que aqueles modelos, quer dizer, nós temos setores extras de leptons vindos tanto da supersimetria, quanto também dos modelos de Branas com dimensões extras. Então, nós vamos buscar, talvez, quer dizer, se nós chegarmos ao 5 sigma, o primeiro caminho a ser buscado seriam aqueles modelos que trazem leptons extras além do modelo padrão. Então, eu queria chamar a atenção, quer dizer, nós estamos diante de um momento importante da física. É um momento em que talvez nós estejamos chegando na região limite do modelo padrão. Vamos colocar assim em perspectiva, né? Em retrospectiva, aliás, quando nós chegamos em 1905, né, com a teoria da relatividade especial, ao limite da mecânica newtoniana com uma nova mecânica. Depois, nós temos um outro limite da mecânica newtoniana com uma nova mecânica, que é a mecânica quântica, lá em 1925. Depois, nós temos uma outra zona limítrofe, que é da mecânica quântica para a teoria quântica de campos. Então, nós estamos sempre... Quer dizer, a teoria quântica de campos, ela traz uma nova física em relação à mecânica quântica, né? A mecânica quântica, como a gente falou, ela daria apenas a razão giromagnética igual a 2. A nova física que é investigada pela teoria quântica de campos, né? A ideia de campos quânticos, ela nos dá uma nova visão de partícula, e a partícula se dissolve através de seu campo e pode flutuar e interagir com muitos outros campos e trazer essa virtualidade para o valor G igual a 2, acrescentando G igual a 2 mais as flutuações. Então, nós estamos agora dentro de uma outra região, porque aí agora, com a teoria quântica de campos, né, instaura-se, digamos, um momento muito importante para a física de partículas. Na verdade, vamos colocar assim, em termos de históricos, né, a física de partículas, a gente poderia dizer, ela nasce em 1897, com a descoberta do elétron. Mas de 1897 até o advento da mecânica quântica, a física de partículas ela ainda tinha poucos resultados teóricos, ela tinha muitas medidas experimentais já. Com a mecânica quântica, a física de partículas vai se apurando, mecânica quântica relativística, chegamos ao valor G igual a 2, aí vem a teoria quântica de campos, e aí depois da teoria quântica de campos, né, ao longo da década de 30, 40, 50, 60... início de 70, instaura-se um modelo padrão.
E aí agora nós temos o modelo padrão caminhando desde 1974. E claro que nesse meio tempo, né, a partir da instauração do modelo padrão, entra logo em ação também em 1974, assim, de uma maneira mais visível, a supersimetria. Ela tinha sido proposta pelos russos em 1971, mas ela só se instaura no Ocidente e ganha repercussão na física de partículas a partir de 1974. Então, entra a supersimetria. Aí depois vem Kaluza-Klein Supergravity. Aí vem depois a teoria de cordas. Aí agora, mais recentemente, a Loop Quantum Gravity. Então, nós começamos a ter novas físicas, mas os cálculos do momento magnético anômalo são feitos dentro do modelo padrão. A pergunta é, supersimetria, Kaluza-Klein Sugra, teoria de cordas, loop quantum gravity, dimensões extras, todos esses caminhos, né, todas essas novas físicas, neutrinos massivos também, que é uma nova física, todas essas novas físicas, elas vão poder agora trazer contribuição para esse valor aqui. Então, quer dizer, nós estamos agora, se esse valor aqui chegar ao 5 sigma, o que eu estou querendo dizer é isso, nós estamos chegando na zona limítrofe de uma nova era, que é a era pós-modelo padrão. Existem muitos modelos, né, teóricos de física além do modelo padrão, mas nenhum deles ainda é confirmado. Nós não temos ainda uma confirmação da supersimetria em física de partículas, não temos uma confirmação das dimensões extras em física de partículas, não temos uma comprovação da teoria de cordas em física de partículas. Com esse resultado aqui, né, se esse resultado aqui chegar realmente ao nível de significância 5 sigma, nós vamos estar nos aproximando realmente da real, né, possibilidade de testarmos nova física. Quem é essa nova física, né, de todos esses caminhos que eu citei, supersimetria, supergravidade, Kaluza-Klein supergravidade, dimensões extras, Large Extra Dimensions, teoria de cordas, Loop Quantum Gravity, neutrinos massivos, a própria contribuição também da Quantum Gravity. Aí a gente tem que buscar, nós temos, vamos dizer assim, uma bifurcação, que na verdade não é uma bifurcação, é uma enfurcação. Nós temos vários caminhos além do modelo padrão. E aí, essas medidas poderão começar a nos indicar que um caminho é melhor do que o outro, ou que alguns caminhos são melhores do que outros. Então, por isso que eu estou dizendo, é um momento importante de uma nova física. Aqui eu só queria também chamar a atenção para aquele resultado, né, de Harvard de 2008 e um resultado mais recente agora de 2020, publicado na Nature, também no ano 1 da pandemia, que é a medida mais precisa para a constante de estrutura fina, aquele alfa que aparece na série da anomalia magnética. Então, aqui eu estou querendo escrevendo a seguinte frasezinha aqui, na busca de resultados experimentais, né, que acusem desvios do modelo padrão, com o propósito de investigar nova física, que é o que nós estamos falando aqui. Então, buscar resultados experimentais sempre mais precisos que podem acusar com confiança desvios do modelo padrão. Então, é importante que as constantes fundamentais sejam medidas com a mais alta precisão possível, que a constante de estrutura fina digamos assim, protagonista na série que define, né, que dá a anomalia magnética. E daí, quanto mais preciso a gente tiver esse valor de alfa, mais alta precisão nós podemos atingir, né, no cálculo da anomalia magnética. E o valor mais preciso de alfa, agora medido com a precisão de 81 partes por trilhão, quer dizer, 81 partes em 10 a 12, foi publicado agora no Nature em 2020, que é esse valor aqui, 1 sobre 137,035999206, com essa incerteza aqui de 11. Então, acho também que é um resultado importante a ser celebrado. Nós estamos falando de uma física, né, de testes de altíssima precisão na física. E aí, esse valor aqui celebra, né, o valor mais preciso do qual nós temos notícia para a constante de estrutura fina. Ele foi medido, né, também pela colaboração, que é a colaboração de 2008 do grupo de Harvard. Então,
Aqui eu queria só dar as referências, vamos dizer assim, se alguém quiser, um estudante quiser fazer, às vezes, ou alguém que vai se preparar para fazer uma tese ou uma dissertação, ou até para a gente preparar aulas também, ou para quem quiser ganhar cultura, conhecer mais esses resultados, eu deixo essas duas referências aqui que são muito boas. Essa referência aqui lá do grupo do Kinoshita, né? A teoria do momento magnético anômalo do elétron, publicada nessa revista aqui, Atoms, em 2019. Então, algo muito recente. É um trabalho muito didático, quer dizer, é pesado porque nem todos os cálculos são mostrados, ninguém, acho que dificilmente alguém que esteja estudando, né, vai querer calcular um processo a 5 loops, mas é o trabalho que descreve, né, toda a teoria para o cálculo do momento de polo magnético, momento de polo magnético anômalo do elétron. Então, é esse trabalho aqui, publicado pelo grupo do Kinoshita. E esse trabalho aqui do Jäger-Lehner, né, é um trabalho que é o momento magnético anômalo do muon. É um livro, na verdade, é aquela série Springer Tracts e Modern Physics, é o volume 274 de 2017. Então, aqui nós temos, vamos dizer assim, dois compêndios, né, que sistematizam, organizam toda a discussão do momento anômalo do elétron e aqui o momento anômalo do muon. Então, são duas excelentes referências para serem consultadas, porque elas, digamos, sintetizam, né, praticamente, nós estamos falando aqui de 2019, né, nós estamos falando de 70 anos, 7 décadas de discussão de momento magnético anômalo dentro desse século, né, 100 anos do trabalho do Compton, de estudo do magnetismo do elétron, e, na verdade, magnetismo do elétron significa magnetismo dos leptons carregados. Então, esses são os resultados importantes. E aqui eu estou deixando uma série de problemas que nós identificamos no modelo padrão, então é preciso ir além do modelo padrão. Quer dizer, o modelo padrão não é uma teoria tão completa. Até na visão do próprio Weinberg, né, de quem nós falamos hoje aqui, da morte dele ontem, né, o Weinberg, ele dá um novo sentido, né, para as teorias não renormalizáveis, como sendo teorias efetivas. Não vamos jogar fora também... quer dizer, teoria, nós buscamos teorias fundamentais renormalizáveis, mas a gente pode trabalhar com modelos não renormalizáveis dentro da ótica da percepção do que é uma boa teoria efetiva. Então, o modelo padrão é uma teoria efetiva. Então, é preciso ir além do modelo padrão, porque ele tem, eu identifico aqui, 13 probleminhas para o modelo padrão. Alguns de natureza mais, digamos, prática e outros de natureza até mais conceitual ou filosófica. Então, eu não vou elaborar, porque em outras ocasiões, aqui no Professor Global, no ano passado, nós fizemos uma série de lives, né, chamado 6 encontros com as simetrias, com as simetrias da natureza. E lá na última live, na sexta live, eu discuto com mais detalhes esses 13 problemas aqui. Aqui eu estou só citando para quem está vendo pela primeira vez, que o modelo padrão ele tem 19 parâmetros físicos. E o setor de Higgs, ele contém 11 parâmetros. Então, dificilmente você pode pensar numa teoria fundamental com 19 parâmetros. E o setor de Higgs, só o setor do bóson de Higgs, do campo de Higgs, tem 11 parâmetros. Então, isso nos mostra claramente que o modelo padrão não é uma teoria fundamental. Ele é resultante de alguma teoria mais fundamental, né? Nós esperamos que uma teoria fundamental seja uma teoria que tenha um número muito baixo de parâmetros, e com esse número baixo de parâmetros nós possamos fazer o máximo de previsões. Isso é o que a gente espera de uma boa teoria. 19 parâmetros não pode ser teoria, né? Não vamos falar de teoria padrão, vamos falar de um modelo padrão, é um modelo. O critério da naturalidade, quer dizer, e o problema da hierarquia de Gauge é um problema sério do modelo padrão. Esse problema aqui é resolvido pela supersimetria, não só pela supersimetria, é resolvido também pelos mundos de Brandas. Então, nós temos agora maneiras de acertar, né, de corrigir esse problema do modelo padrão, que é o problema da hierarquia de Gauge. Qual é a origem do parâmetro de massa no potencial de Higgs? Aqui também nós temos possíveis
tentativas, possíveis caminhos, que, por exemplo, o caminho do Technicolor, o caminho dos férmions mais fundamentais, dos tecniférmions. Depois, um problema bastante conceitual, que é a grande diferença entre as constantes de acoplamento de Yukawa dos quarks e dos leptons. A constante de acoplamento de Yukawa, por exemplo, do quark top, do top quark, né? Ela é cerca de, nós temos aqui 174 GeVs, né? 10 a 2 GeVs, e a massa do elétron vamos dizer, é MeV, né? Então nós temos uma diferença aqui de 10 a 5, né? Quase 10 a 6, 10 a 6, na verdade, ordens de grandeza entre diferentes constantes de acoplamento de Yukawa. Então, nós temos uma constante de Yukawa que é 10 a 6 vezes maior do que a do elétron. Isso faz com que o modelo seja um modelo, vamos dizer assim, feio, tem alguma coisa estranha aí. Uma outra questão, que é um problema do modelo padrão, é acertar essa questão da violação de CP no setor forte. Isso aqui é, vamos dizer, materializado pelo baixo momento de dipolo elétrico do nêutron. Os neutrinos no modelo padrão não são massivos, então o modelo padrão trata neutrinos de massa zero, quando nós sabemos, já a partir de 1998, que os neutrinos têm massa. Então, o modelo padrão, ele não introduz a chamada matriz de PMNS, que é a matriz de Pontecorvo, e os japoneses aqui, Sakata, é um grupo de japoneses, mas o nome principal aqui é o Pontecorvo, e então aqui anomalia, quer dizer, a ausência de massa e a ausência de oscilações no setor de neutrino. Nós sabemos hoje que os neutrinos oscilam porque são massivos, massa baixíssima, mas não é zero, e o modelo padrão não contempla neutrinos massivos. Então, é uma falha, né? Vamos dizer assim, é um defeito do modelo padrão, uma limitação, não vamos colocar defeito, uma limitação. Daqui, o modelo padrão não faz referência à matéria escura e à energia escura, quando nós sabemos que o universo hoje, praticamente, né, ele tem 70% de energia escura, 26% de matéria escura, e 4% de matéria visível, matéria bariônica, matéria que interage eletromagneticamente. Então, o modelo padrão deixa a desejar na discussão da matéria e da energia escura. O modelo padrão não considera as interações gravitacionais, então não tem campo gravitacional no modelo padrão. Nós temos o problema também do chamado problema do polo de Landau, a chamada trivialidade quântica. Isso, na verdade, está ligado a um problema mais concreto, que é, será que o bóson de Higgs, do modelo padrão, é realmente elementar? Então, nós não sabemos. O modelo padrão trata o bóson de Higgs como elementar, mas ele pode não ser elementar, e isso está ligado a essa questão aqui, que é o chamado problema do polo de Landau. Outra, aqui é uma discrepância experimental. Esse experimento do SLAC chamado BB-barra, né, que é o experimento com os mesons built, né, os mesons bottom, ele tem decaimentos excessivos não previstos pelo modelo padrão. Aqui, então, vamos dizer assim, aqui tem marcada também uma discrepância com o modelo padrão, como é o caso da anomalia magnética do Moore. Então, isso aqui pode ser também um ponto de ruptura com o modelo padrão, dentro do setor de interações fortes. Né? O momento de polo magnético é uma ruptura com o modelo padrão dentro do setor eletromagnético, e aqui é uma ruptura dentro do setor de interações fortes. Depois, outra questão, nós temos experimentalmente hoje um limite superior para o momento de polo elétrico do elétron. O momento de dipolo elétrico do elétron. Isso está dizendo que há a possibilidade do elétron não ter a sua distribuição de carga simétrica em relação ao seu spin. Então, se a gente vai para o elétron no referencial de repouso, ele tem um spin. A pergunta é, será que a distribuição de carga do elétron é simétrica em relação ao spin? Isso deixa margem, né? Quer dizer, os experimentos hoje nos dão um limite superior. Ninguém está dizendo que é diferente de zero, mas não pode ser maior do que um certo valor experimental, que é 10 elevado à potência menos 29, carga elétrica vezes centímetro. 10 a menos 29 é vezes centímetro. Então, o modelo padrão, ele prevê um valor
praticamente zero, um valor que é 9 ordens de grandeza abaixo desse limite superior, na faixa de 10 a menos 38, que é o que o modelo padrão prevê. Então, se houver um momento de polo elétrico por elétron, o modelo padrão está dando um valor muito menor do que o valor que poderia se esperar experimentalmente. Depois, o problema também que o modelo padrão não discute é o problema da bariogênese, porque é que nós temos no nosso universo mais matéria do que antimatéria. Porque é que nós, quer dizer, sabemos que o universo era neutro. Então, a matéria se formou com a antimatéria. Mas por que a matéria predomina? Nós temos todos os elementos feitos de matéria e não temos elementos feitos de antimatéria. Por que o anti-hidrogênio, né, que é produzido em laboratório, o átomo de anti-hidrogênio, ele dura 17 minutos no máximo. Então, nós temos um problema da assimetria matéria-antimatéria, que é o problema da bariogênese. Claro que existem tentativas cosmológicas para dar conta da bariogênese. Uma delas, por exemplo, é a tentativa mais recente do grupo do Perímetra, do Neil Turok, né? Que é digamos, aquela formulação que eles chamam de universo espelho, que é uma tentativa de ter um anti-universo, uma antimatéria, e o universo com a matéria. Então, essa discussão é trazida a esse modelo cosmológico, né, de um universo CPT invariante e que tem que dá conta por que o nosso universo tem matéria e não tem antimatéria, quer dizer, a antimatéria ela é produzida, mas decai, interage rapidamente, mas a estabilidade do nosso universo está na matéria. Então, esse é um problema do modelo padrão. E também uma assimetria entre matéria fermiônica e matéria escalar. Por que a matéria do universo, quer dizer, do universo visível, né, a matéria do modelo padrão é completamente fermiônica? Leptons carregados e quarks. Essa é a matéria. E a matéria fermiônica do modelo padrão, também os neutrinos são considerados matéria, mas matéria de massa nula no modelo padrão. Neutrino não tem massa. Então, a matéria do modelo padrão ela é totalmente fermiônica. Não teria matéria escalar, como prevê a supersimetria, porque que, da mesma forma que o nosso universo tem muito mais matéria, esse desbalanceamento entre matéria e antimatéria, por que ele tem esse desbalanceamento entre matéria fermiônica e matéria escalar? Por que nós não temos matéria escalar? Toda a matéria fundamental é fermiônica. Essa é uma discussão que vai na direção da supersimetria. Então, o modelo padrão, a gente elenca aqui, né, 13 limitações, 13 problemas que o fazem ser considerado não uma teoria padrão, mas um modelo padrão. Por isso que é necessário buscar uma nova física além do modelo padrão. E esse resultado, né, do momento magnético anômalo do muon é um resultado muito promissor que nos coloca à frente a uma expectativa muito grande para se realmente buscar a nova física. E o outro valor, o outro resultado também que é bastante, vamos dizer assim, instigante, né, para se buscar a nova física é esse resultado aqui desse experimento chamado Bay-Bar, né, do SLAC, que vai medir o excesso, né, que não é previsto pelo modelo padrão, né, nos canais de decaimento do méson B barrado. Então, são essas as questões. Então, eu acho que a gente pode terminar por aqui essa série, né, de 2 encontros, né? Nós já estamos chegando, o Irapuruzinho já está cantando 11 horas da noite, então já está falando para a gente se recolher, né? Agradecendo aí ao Matheus, né, nessa noite de domingo. Então, a mensagem que nós temos é essa, né? Nós estamos falando de uma discussão que se iniciou em 1921, um século atrás, e não está fechada. E digamos, está longe de estar fechada. Isso mostra que a escala de tempo da ciência, né? Então, ciência não se faz brigando na internet, né? Não se faz com opiniões, ciência se faz com trabalho, com conflitos, né? Discussões, contraditórios. Então, a escala de tempo da ciência ela tem que ser respeitada, né? Da mesma forma que agora, né, a vacina da Covid, né, a vacina contra a Covid, né, 19, foi, assim,
encontrada e foi formulada num tempo recorde, nem sempre essa é a escala de tempo da ciência. Que bom, né, que a escala de tempo, né, da infectologia, da microbiologia, esse triunfo aí da área das ciências biológicas, das ciências da vida, né, deram certo, deram uma escala de tempo completamente assim estonteante, né, para a descoberta das vacinas, nem só de uma, tem várias vacinas, mas essa não é a escala de tempo usual da ciência. Nós estamos falando aqui de o bóson de Higgs levou 48 anos para ser descoberto, os neutrinos levaram 26 anos para serem descobertos, buracos negros 100 anos, ondas de gravidade 100 anos, né? E nós estamos há 100 anos discutindo o magnetismo das menores partículas da natureza, o elétron, por exemplo, né? Então, e o papel da ciência, né? O papel da ciência que é justamente buscar o significado, né? De nós compreendermos, né? Os processos da natureza. Então, o papel da ciência é a busca de significado. Será que em 1921, quando Compton estava discutindo o magnetismo do elétron, ele não tinha ainda a noção da aplicabilidade da tecnologia que derivaria daí. Então, o papel da ciência é, naquele momento, se compreender que algo que não tem utilidade agora, ele tem significado. Quer dizer, para se compreender o magnetismo do elétron, era muito importante porque se estava construindo a mecânica quântica. Então, tinha um significado dentro da comunidade científica, mas longe de aplicação. E depois a gente sabe o que não se faz sem, né, o que a gente faz sem o magnetismo do elétron no mundo de hoje, né? Toda a espintrônica, quer dizer, o fato do elétron explorar ao máximo, né, o magnetismo do elétron na eletrônica, mas espintrônica é a fundamental. Então, é importante a gente refletir, né, sobretudo nessa era de muita negação, nessa época de muita anticiência, feita inclusive por cortes violentos, né, no financiamento, cortes violentos de bolsas, né, cortes violentos na possibilidade da ciência avançar. Eu acho que essa reflexão é muito importante. Então, é preciso respeitar os tempos da ciência e é preciso respeitar a busca de significado que, mais à frente, com o tempo, vai gerar aplicação. Então, a aplicação, né, a ciência aplicada e a tecnologia, a gente tem que ter paciência que ela virá um tempo depois, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que esses 100 anos de magnetismo do elétron nos ensinam várias coisas, inclusive, quer dizer, esse papel sociológico da ciência, né? E o papel também da ciência na economia. E nós tentamos discutir aqui o impacto desse resultado do dia 7 de abril de 2021, que é a possibilidade da anomalia magnética do Mu estar nos colocando frente a frente com um limite, né, de nosso conhecimento, que são as fronteiras, né, mais extremas do modelo padrão. Novas terras, né, novas descobertas, novas naus sendo lançadas aos oceanos. Então, é isso que a gente espera ter feito, né? E aqui eu acho que é interessante, né, do Mágico de Oz, né, aquele belo filme com a Judy Garland, né? E aí tem aquela cançãozinha, né, Além do Arco-Íris, né? Então, Somewhere Over the Rainbow, em algum lugar, né, acima do arco-íris. Então, o arco-íris é o nosso modelo padrão. Então, nós estamos querendo superar o arco-íris, né? Way up high, and the dreams that you dreamed of once in a lullaby, Então, nós estamos buscando, né, um espaço, né, além do arco-íris, e esse espaço, né, que nós estamos buscando é o resultado de sonhos, né, que nós um dia sonhamos através de uma cantiga de ninar. A cantiga de ninar é o próprio modelo padrão. Quer dizer, o modelo padrão foi nos dando sonhos, nós fomos, digamos, construindo sonhos com o modelo padrão. Conhecemos, né, construímos a QED, depois construímos a teoria eletrofraca, chegamos ao modelo padrão, vários resultados importantes advindos do modelo padrão, né, cálculos de altíssima precisão na eletrodinâmica quântica. Então, nós estamos querendo dizer, fazendo essa imagem, né, de que nós temos vários sonhos que nós vimos sonhando, né,
ao longo do século XX. Mas o que nós estamos buscando é um lugar além do arco-íris, então um lugar além do modelo padrão. Então espero que esse sonho se concretize, né? Já virou o projeto. Então esse sonho já não é mais sonho, né? É um projeto. Talvez aqui na canção, né? And the dreams and the projects that you have written, né? Once in a lullaby, né? Então, talvez a gente tenha transformado sonhos em projetos, mas esses projetos ainda estão se concretizando. Deixo aqui os meus contatos no CBPF, no Gmail, o site do Professor Global, que, aliás, está sendo agora reformatado. Então, quem tiver dificuldade de entrar no site do Professor Global, aguarde um pouquinho, que daqui a pouco... Eu até queria perguntar ao Matheus, que está aqui na gravação, se o recadastramento já pode ser feito ou se a gente tem que esperar um pouquinho mais para se cadastrar no novo site. É bom a gente esperar um pouquinho mais, porque a gente está atualizando nossa base de dados para ficar mais organizado e mais seguro para todo mundo. Tá, obrigado, Matheus. Então é isso. Então, não se preocupem, aqueles que não conseguirem se cadastrar ou entrarem com o cadastro antigo no Professor Global. A coluna de Física Quântica, o Matheus, que está online aqui, e o Santiago, que esteve na live passada, eles colocaram na barra de Física Quântica uma barra especial para visitantes. Então, sem cadastramento, qualquer visitante pode entrar na barra de Física Quântica. Só que não vão encontrar todos os cursos que estavam no site anterior. Por quê? Porque está sendo feita a migração. Então, o Professor Global está mantendo no ar alguns de seus links, mas alguns ainda estão em formatação, estão em transferência. Então, é um momento de reforma. Então, não se preocupem se não encontrarem tudo que precisam no modelo padrão do Professor Global. Desculpa, tanto o Professor Global quanto o modelo padrão precisam ser atualizados, né? Então, o Professor Global está em fase de atuação, mas uma grande parte do que tem na física quântica é disponível com aquela barra chamada visitantes, né? Muito bem. E aqui nós estamos deixando as playlists do modelo padrão. Nós temos aqui as playlists com as palestras de natureza acadêmica, como é essa de hoje, e temos aqui as playlists devotadas ao grande público, né? Ao cidadão em geral, aos estudantes de ensino médio. E muitas das palestras que nós fazemos para o mundo acadêmico, para os estudantes de física, nós traduzimos essas palestras numa linguagem acessível ao cidadão. Nem todas, né? Então, tem palestras que estão no site acadêmico, mas que não estão na playlist cidadão. Mas quase todas as palestras da playlist cidadã, elas têm a contrapartida na playlist acadêmica. Então, ficam aqui os nossos agradecimentos, né, a todos aqueles que têm participado dessas nossas lives. Então, nós hoje terminamos essa série, esse ciclo de 2 lives, né, sobre o que a gente chamou de ímãs elementares em busca de nova física. Esses ímãs são o momento magnético do elétron, o momento magnético do muon. E agora, essa semana, eu estou preparando a palestra sobre digamos, a artigografia do professor Steven Weinberg, e mais à frente nós vamos estar trabalhando, né, trazendo outras discussões importantes para trazer, digamos, informações, atualizações dos assuntos de fronteira para os estudantes de física e também para os cidadãos em geral. Muitíssimo obrigado ao Matheus pela participação na noite de hoje, né? Obrigado ao Professor Global e um abraço a todos aqueles que têm estado conosco nessa nossa caminhada. Um abraço e saúde a todos.